Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. Somente o versículo 5. Que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor e rogar a Ele a sua graça sobre nós. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te bendizemos, Senhor, por aqui, Senhor, mais uma vez juntos, podermos e termos o privilégio, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos no Teu santo livro, Senhor, palavra essa eterna, viva, eficaz. Ó Deus, fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós necessitamos, Senhor, desesperadamente da instrução do Senhor. Então fala aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor possa nos fortalecer com graça, Pai, com misericórdia, revelando-nos o Teu amor e o Teu favor para conosco, Pai. É o que eu te peço, por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, dando continuidade, irmãos, no tema santidade, graça santificadora. A gente iniciou falando do capítulo 1 do livro a qual vamos utilizar, sobre o pecado. A gente finalizou na primeira parte, tratando 2 pontos acerca do pecado. Primeiramente, a sua definição, o que a Bíblia nos diz do que é pecado. E segundo, a sua fonte e também a sua universalidade, de como que o pecado, por meio de Adão e Eva, se alastrou, se estendeu assim por todos os homens, por todos aqueles que são seus descendentes. E também vimos que pontos de vista mal definidos acerca do pecado são a origem da maioria dos erros, das heresias e das doutrinas falsas de nossos dias. E se um homem não percebe a natureza perigosa da doença de sua alma, que é o pecado, ninguém poderá admirar-se de que ele se contente com remédios falsos ou imperfeitos. Ou seja, qualquer outra coisa para ele vai tentar remediar a sua situação, se ele não tiver um conceito, uma perspectiva bíblica do que de fato é o pecado. E a gente viu que em 1 João 3,4, ele deu uma definição, é uma das definições mais claras nas Escrituras acerca do pecado, onde ele diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, que o pecado em si é uma ofensa a Deus, porque a sua lei é santa, Deus é santo. Por sua lei ser perfeita, Deus é perfeito. Isso é o que Deus demanda da sua criação, perfeição. Mas a gente entende que com o advento do pecado não há mais isso. Quando o homem cai em pecado, ele não é mais justo diante de Deus, e assim o seu pecado, a sua transgressão, torna-se uma ofensa àquilo que Deus é. Vimos que todo pecado praticado por pensamentos, palavras, externos, internos, por omissão, por comissão, todos esses pecados são uma ofensa a Deus, uma ofensa direta a Deus, ao que Deus é, ao modo como Ele se revela na sua santa palavra. Então, se nós tivermos um conceito mal definido do que é pecado, a gente pode criar doutrinas, qualquer doutrina que não tenha uma coerência bíblica e que de fato possa lidar com a doença do homem, que é o pecado visto de forma superficial. Por exemplo, muitos utilizam da religião para cobrir os seus erros por meio da vestimenta, por meio de mudar costumes, por meios de algo externo. Então, às vezes, quando não se tem uma definição coerente, correta, bíblica do pecado, a gente fica naquela parte árida da superficialidade e não tratamos de forma bíblica, profunda, da verdadeira doença do nosso coração, da nossa alma. E eu acredito que uma das principais necessidades, como eu falei quinta passada, da igreja hoje, nestes nossos dias, tem sido e continua sendo o ensino mais claro e completo acerca do pecado. Irmãos, quanto mais luz Deus nos dá acerca da sua palavra, mais humilde Ele também nos torna. Quanto mais luz recebemos da palavra de Deus, mais entendimento
um entendimento racional, bíblico, acerca de quem Deus é e do que nós somos, mas nós podemos tornar-nos humildes diante de Deus e reconhecermos quem de fato nós somos. Vimos também pontos acerca do pecado, né? Eu falei a sua definição, como que as Escrituras o definem, e também a sua origem. Então o pecado ele é um mal que permeia e percorre todas as partes de nossa constituição moral, bem como cada faculdade de nossa mente. Então a compreensão, os afetos, o poder de raciocínio nosso, a nossa vontade, tudo está em certa medida infectado pelo pecado, em certa medida atrofiado, foi colocado de forma torta por causa do efeito do pecado. A nossa própria consciência está tão cega que dela não se pode depender como guia seguro. Ela tanto pode conduzir o homem para o erro, quanto para o que é certo, a menos que seja iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Ele poderá ser conduzido verdadeiramente pela sua própria consciência. Apesar de termos esse senso do divino em nosso coração, dessa lei de Deus que foi cravada, colocada em nosso coração, e nós percebemos, um homem que não é crente, um incrédulo, que não tem o Espírito Santo, por ser criatura de Deus, ele percebe que está errado, mas às vezes, necessariamente, objetivamente, ele não entende até que ponto se dá o erro dele. Então existe, se não tiver uma iluminação do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, nós não podemos também conceber, imaginar o perigo e a pecaminosidade do pecado no nosso coração. Primeiro nós vamos ver acerca da culpa, da vileza e da ofensa que é o pecado aos olhos de Deus. O homem normal, o homem mortal, natural, percebe ele não consegue perceber toda a imensa pecaminosidade do pecado aos olhos do Deus Santo e perfeito, a quem temos de prestar contas. Então o homem, se naturalmente, ele não concebe, ele não entende, de uma perspectiva bíblica, por não ter a iluminação do Espírito Santo, o que de fato é o pecado, a sua pecaminosidade, a sua malignidade, de como que o pecado é terrível, e ele é necessariamente uma afronta a Deus. Por um lado, Deus é esse ser eterno e perfeito, justo, e que trará a juízo todas as obras, os nossos pensamentos, vontades, omissões, comissões. Um Deus tão santo que aos seus anjos ele atribui perfeição, como ele diz em Jó 4,18, e em cuja vista nem os céus são puros, como diz Jó 15,15. No Salmo 51,6 também, ele é aquele que lê os pensamentos e os motivos, e não só as ações, e que requer a verdade no nosso íntimo, que não quer só algo falado, mas que de fato aquilo que falamos seja coerente com o nosso coração, com aquilo que sai da nossa boca. Nós, por outro lado, criaturas caídas, pobres e cegas, hoje aqui, amanhã acolá, né? Pouco pecador, muito pecador, pouco santo, nada santo, nascidos no pecado, cercados de pecadores, vivendo em uma constante atmosfera de fraqueza, enfermidade e imperfeição. Não podemos formar senão os mais inadequados conceitos sobre a hediondez do pecado. Por isso que é necessário sempre nós sermos relembrados, e o Espírito Santo sempre faz isso em nosso coração. Ele sempre procura, por meio da palavra, aplicar o nosso coração, trazer à tona essas realidades da hediondez, do problema que é o pecado, das suas consequências, de como que o pecado nos deforma, de como que ele tira essa imagem de semelhança de Deus, que outrora era perfeita, que outrora tinha todas as características, a semelhança de Deus, mas o Espírito Santo, quando a palavra de Deus é exposta, por isso que a pregação, irmãos, ela precisa ser confrontadora. Por isso que o ensino, ele não só é para encher a nossa mente, o nosso intelecto,
O ensino ele deve de encontro ao nosso coração. O ensino da palavra deve de encontro ao nosso coração para gerar em si piedade, não só crescimento. Pedro diz o que para os irmãos que estavam dispersos na sua segunda carta, lá no finalzinho? Para que cresçais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o ensino ele deve trazer graça, piedade, santidade, temor a Deus, bem como uma mente racional, uma mente robusta das verdades eternas do Senhor. Necessariamente o homem cego pelo pecado, ele não pode ver a diferença entre uma imagem e outra. Se você for colocar os quadros bem famosos aí de Picasso, qualquer outro, Rafael, e pedir para um cego diferenciar qual é mais bonito, ele não vai nem ver. Também, se a gente for colocar um surdo para ouvir uma criança soar num apito e um adulto bater numa bateria, ele não vai saber, ou uma orquestra de uma catedral, ele não vai necessariamente saber fazer distinção, se não o for capacitado para isso. Então assim também é o homem, cego, surdo, para todas as realidades acerca de Deus, em especial o conceito adequado do que é a hediondez do pecado, de quão terrível o pecado é em nosso coração, e acerca de todas as suas consequências. Então nós, por natureza, não conseguimos às vezes identificar o mal do pecado, o que de fato está em nosso coração, o mal que habita em nós. E é interessante, irmãos, que muitas pregações que você for ver hoje, em especial sobre a mortificação do pecado, um assunto que não é muito abordado, mas se você for ver alguns pregadores presbiterianos na internet, alguns, quando vão abordar sobre esse assunto, tema que foi o aniversário da graça, também, você percebe que muitos outros, alguns, só falam a respeito do conhecimento do pecado, da guerra que você tem contra o pecado, ou de identificar o pecado, mas muito não falam acerca da atividade que temos que ter diretamente com o pecado, do exercício da batalha que temos diariamente contra o pecado. Muitos só pedem, não, se afasta do pecado, não, isso vai te fazer mal, não faça isso, não faças aquilo, quando na verdade devemos lutar com as armas corretas, com aquilo que Deus nos dá, o Espírito Santo, com aquilo que habita em nosso próprio coração. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 8, vamos ler lá Romanos 8, 12, 13. Ao identificar o pecado, nós também devemos viver em oposição a ele. Romanos 8, 12, Paulo diz assim, 13: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, não à antiga natureza, como constrangidos a viver segundo ela. Porque se viverdes segundo a carne, segundo o pecado, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então o pecado, ou você mata o pecado, ou ele te matará. Ou você tem a graça de Deus para lutar diariamente contra o pecado, ou então você se entregará no deleite, literalmente, aquilo que o pecado é. E nós só podemos vencer o pecado tendo essa vida no Espírito, identificando, conhecendo o que é o pecado. E isso só é possível para alguém que nasceu de novo, para alguém que tem uma nova mente, uma nova concepção da vida cristã, que tem uma mentalidade espiritual. Porque para o homem natural, é como o cego, que não sabe ver e distinguir de uma imagem para outra porque não pode ver. É como o surdo que não vê, porque está literalmente morto. Ele não consegue compreender a sua condição. Então nós precisamos fixar a nossa mente com firmeza. O pecado é aquela coisa abominável, a qual Deus aborrece, e que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então a gente tem que ter fixar isso em nossa mente. E também saber que qualquer que tropeçar em um só ponto da lei, como diz Tiago, se torna culpado de todos os demais também. Isso é o que Deus demanda. E que a alma que pecar, essa morrerá, como diz a lei. E como João disse, o salário do pecado é a morte, e que Deus julgará
os segredos dos homens, e que há um lugar onde nunca morre o verme, nem o fogo se apaga, e que os perversos serão lançados no inferno, e que irão estes para o castigo eterno. O pecado necessariamente ele vem com as suas consequências. Assim como o dom da graça e da salvação foi dado por meio de Cristo, assim também aqueles que permanecem na incredulidade do seu coração, que permanecem em sua desobediência para com Deus, que permanecem na sua rebelião para com Deus, eles receberão o castigo eterno, ou seja, o inferno, a morte eterna, onde não morre o verme e nem o fogo se apaga, onde se faz também, tanto em Ezequiel quanto Jesus faz menção desse verso a respeito do inferno, e onde todos os perversos, aqueles que permaneceram na sua cegueira espiritual, surdos para com a palavra de Deus e com a mensagem do Evangelho, irão e ficarão para todo o sempre, porquanto nos céus nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Então essas são realmente palavras tremendas quando consideramos que foram escritas no livro do Santo Deus, de que foi o próprio Deus que escreveu essas coisas. Se os irmãos, se cada um dos irmãos aqui essa noite fossem fazer um propósito de ler Levítico, vocês vão perceber, é como se Deus estivesse demandando um perfeccionismo. Deus é tão santo e Ele quer as coisas da forma que lhe agrada, e tudo deve ser feito do modo como Ele estabeleceu. Por isso que Deus só recebe glória naquilo que é coerente com o que Ele prescreveu, com o que Ele ordenou, né? Por isso que Ele mata Nadab e Abiú, por isso que Ele mata Uzá, por isso que Ele mata muitos outros que desobedeceram a sua santa lei. E esse é o Deus que servimos, esse Deus que é misericordiosíssimo, que é amoroso, que é cheio de graça, mas que também é cheio de justiça, de juízo, e que condena e abomina o pecado. Então, terrivelmente grave deve ser a culpa que não pode ser satisfeita por coisa alguma, senão pelo sangue do Filho de Deus. Você percebe que o pecado é algo tão terrível, e a gente vê a abominação do pecado, o quanto ele é hediondo, em especial na cruz. A cruz de fato é uma das maiores manifestações do amor de Deus, onde vemos ali a paixão de Cristo. Mas a gente que entende a Bíblia, que a gente percebe, muitos teólogos coaches, né, dizem assim, está vendo só como Deus chama? Às vezes até de forma para querer sustentar alguém, mas às vezes de forma leviana. Está vendo só como Deus chama? Olhe para a cruz, né? Veja lá o valor que você tem, o valor que Deus vê em você, como você é importante. Eles apontam tanto para o homem que tiram a eficácia, o poder, a essência daquilo que foi feito na cruz. A cruz revela não quão somos bonitos e belos, mas o quão somos terríveis, quão pecadores nós somos. Porque o que matou o nosso Salvador na cruz foi o nosso pecado, foi a nossa culpa que estava sobre Ele. Pesadíssima deve ser a carga do pecado humano que fez Jesus gemer e suar gotas de sangue na agonia do Getsemane, e clamar no Gólgota: Deus meu, por que me desamparaste? Como diz em Mateus 27, 46. Então o pecado ele é hediondo, ele é terrível, a ponto de só o Filho de Deus, o nosso Salvador, ter que derramar o seu sangue para redimir pecadores, para redimir homens condenados ao inferno, à condenação eterna. Então, necessariamente, nós precisamos entender o nosso maior inimigo, e precisamos ver a nossa culpa, a vileza do que é o pecado, e a hediondez do que é o pecado do nosso coração. Em segundo lugar, a gente precisa entender que o pecado e a sua propensão é muito grande para nos enganar. E a gente, por causa do pecado, é muito propenso a ser enganado. A gente vê vários exemplos bíblicos
de autores, até Davi, o homem segundo o coração de Deus, que foi enganado pelo pecado, que foi seduzido pelo pecado, que se deixou conduzir pelo pecado. Então podemos ver esse engano na espantosa inclinação dos homens para considerarem o pecado como pecaminoso e perigoso, do que ele é à vista de Deus e de sua prontidão para tentar suavizá-lo. Deus diz que o pecado é horrível, terrível, e o homem fará de tudo por ser propenso ao engano e pelo pecado do seu coração para suavizar o seu pecado, para dar outros termos para o pecado. E a gente vê muito isso, em especial em nossos dias. Pessoas que apresentam justificativas para minimizar sua culpa, e a gente é muito bom nisso, né? Nós somos muito bons em fazer essas coisas, mas na verdade é pecado. Muitos dizem, é apenas um pecadinho, Deus é misericordioso. Deus não é tão severo assim para cobrar dessa forma, não precisa disso. Deus não é tão duro para fazer isso, Deus é amor, né? Vamos viver a fé, nossa intenção era boa, né? Muitos lidam dessa forma na vida da igreja. Outros dizem para a gente, né? Ninguém pode ser assim tão exigente, não precisa disso tudo. Onde está o grande prejuízo causado pelo pecado que eu cometi? Porque, irmãos, o maior perigo de todo crente, de todo cristão, é quando Deus não pune o nosso pecado. É quando Deus não pune. Ou Ele punirá o nosso pecado em Cristo, ou Ele punirá o nosso pecado em nós mesmos. Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque tem pessoas que pecam, vivem no pecado, né, diante de Deus, e que já tem a consciência cauterizada por causa da prática contínua do pecado. E vive muito bem, participa da igreja, mas vive em pecados hediondos, que à vista de Deus é algo abominável. Aí cruza os braços, não está acontecendo nada de mal comigo, minha saúde está boa, minha pressão está boa, está ok, dinheiro na conta, tudo certo. Mas a pior coisa, irmãos, é quando Deus não lida conosco e com o nosso pecado. Essa é uma das maiores evidências. Você já percebeu que um pai que ama, ele corrige o filho? Ele pega pesado com o filho, em especial aquele filho que ele mais ama. Porque o pai que passa a mão no seu filho, que não disciplina o seu filho, que não corrige o seu filho, ele não ama seu filho. Deus faz da mesma forma conosco. Com seus filhos eleitos, Ele os castiga, Ele faz as coisas se tornarem difíceis, para que a gente se volte para Ele, para que a gente entenda que o que estamos fazendo de fato é pecado. Então não adianta minimizarmos, suavizarmos a linguagem do pecado, né, para que se adequem mais às nossas justificativas. Nós precisamos entender e dizer, isso é pecado, né? Isso no meu coração de fato é pecado. E nós precisamos lidar com o pecado dessa forma, identificando ele, confessando ele. É interessante que a gente, quando vai no momento de culto, na confissão, a gente faz esse pacote de pecado, né? O Senhor pega todos esses aqui, mas é preciso nomeá-los. Tem pecados intocáveis que muitos, por gostarem, nem confessam, né? Existe um livro muito bom do Jeffrey, de Pecados Intocáveis, e ele lida muito bem com isso, onde muitos de nós, ao confessarmos os nossos pecados, não nomeamos. Senhor, me perdoa pela mentira, me perdoa pela fofoca, perdoa pelo meu coração que é vil. Nós precisamos nomear os nossos pecados em oração, e de fato, para que seja sanado, curado, para que tenhamos uma alma santificada, é necessário confessarmos os nossos pecados verdadeiramente a Deus. E essa é uma das maiores marcas de alguém que é habitado pelo Espírito Santo, de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Então a gente percebe que a nossa geração, ela tenta muito, nós somos muito bons nisso, em suavizar o pecado, dando-lhe nomes aprazíveis, que não sejam muito feios, né? A gente então usa a palavra, eu fui precipitado nisso, muito extravagante, eu sou muito festeiro, né? Sou muito engraçado, eu sou inconstante, às vezes eu erro, falho, eu fiz isso impensado, eu sou muito folgado, quando na verdade isso tudo remete a termos, irmãos, que são pecado, como preguiça, mentira, né? Como entretenimento
que vá além daquilo que exceda a moderação, a seriedade, daquilo que Deus de fato requer do nosso coração. Então, muitos procuram enganar-se crendo que o pecado não é tão pecaminoso quanto Deus afirma. Não, Deus diz que é adultério, mas eu tive umas relações, umas brincadeiras a mais, né? Não, a Bíblia diz que é pecado sexo antes do casamento. Não, mas eu vou entrar assim mesmo, vamos fazer, depois a gente casa, a gente já está casado. Muitos se autocasam. Não, estamos aqui diante de Deus do céu. Teve um jovem que falou isso para mim. Bom, Mateus, mas eu e ela, a gente, antes de se juntar, a gente orou diante de Deus e disse que a gente estava casado, a gente pediu a bênção de Deus nós mesmos. Não é pecado, meu irmão. Isso é pecado, isso é porneia, isso é prostituição. Isso é contra a lei de Deus, contra os seus mandamentos. Então a gente é muito bom nisso. A nossa geração é muito boa em dar nomes ao pecado. Nós somos rápidos em esquecer que a tentação do pecado raramente se apresenta diante de nós em suas verdadeiras cores, dizendo-nos: o pecado nunca vai chegar para nós, diante de nós, e dizer assim: eu sou o teu inimigo mortal, sou eu que vou te arruinar e vou te levar para o inferno. O pecado não vem assim para nós. Ele vem como um beijo de Judas. Ele veio como Davi, que estava de boa ali no seu palácio, passeando, e foi atraído pela beleza de Betseba e caiu em adultério, se deixou levar. Então, o pecado, às vezes, ele não, na maioria das vezes, ele não vai vir de forma para a gente identificá-lo logo. Você vai achar que é algo bom, que é algo coerente, parece até piedoso, quando na verdade é o pecado que é mortal e que nos afasta de Deus e que é contra o que Deus é, contra o seu caráter. Então, o fruto proibido para Eva também, ele parecia ser um fruto muito desejável e gostoso de se comer, como a Bíblia diz. No entanto, fez ela ser expulsa do jardim do Éden com seu marido e trazer todas essas sequelas e consequências que temos até hoje, por causa de um fruto que era desejável para se comer, bom, mas que Deus ordenara a ela em Gênesis 2,17, para que não comesse da fruta do conhecimento do bem e do mal. Então, desde sempre, a gente tem essa característica, por sermos propensos a sermos enganados por causa do pecado do nosso próprio coração. E a gente deve ser vigilante quanto a isso, lembrando-nos do texto sagrado de Hebreus 3:13, que diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Interessante que ele faz questão de dizer que é cada dia, todo dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E o pecado, irmãos, por ser atraente, por vir em forma de beijo, por ser desejável de se comer, ele faz isso, ele endurece o nosso coração, porque o pecado necessariamente sempre vai fazer isso, é nos opor a Deus, é nos pôr aquilo que Deus diz que é bom, o pecado vai dizer que é ruim, e é isso que o pecado é em nosso coração. Então, quão grande é a necessidade que temos daquela total mudança do nosso coração, chamada regeneração ou novo nascimento, ou convenção, onde Deus de fato muda o nosso coração completamente e nos dá um coração semelhante ao dele, semelhante ao de Cristo. Então, esse testemunho é necessariamente verdadeiro, que só aqueles que têm um novo coração, que só aqueles que se converteram verdadeiramente conseguem perceber a pecaminosidade do seu coração, conseguem ver quão perdidos eles estavam e da onde Cristo os tirou por meio da sua graça somente. E eu, irmãos, tenho a certeza de que a maioria, e de, como eu falei ainda agora, de quanto maior luz nós recebemos de Deus, quanto mais entendemos o Evangelho, as verdades da graça do Senhor, mais percebemos a nossa pecaminosidade. E quanto mais nos avizinhamos do céu, quando vai chegando o nosso findar do dia, tanto mais somos revestidos de humildade. Então, o crente verdadeiro, ele é marcado por uma humildade muito grande. Não existe mais justiça própria, não existe mais nariz empinado. Isso foi morto com o velho homem, porque a gente conhece quem a gente é de fato.
E uma marca do crente é a humildade pelo fato de nunca se colocar acima de ninguém, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe o que está em seu coração. É como Matthew Henry, né, que um ladrão roubou ele no meio da rua. Ele, Senhor, se não fosse a tua graça, era eu que estava roubando ele. E de fato é se pôr no lugar e ver quem você de fato é. O que de fato está em nosso coração é o que de fato nos aprisiona e nos mata, que é o nosso próprio pecado. Então nós temos as profundas razões para nos humilhar e nos rebaixar. Primeiro nós precisamos entender, né, como nós somos propensos ao engano por causa do pecado. E assim, entendendo, né, identificando e vencendo isso com a graça de Deus, nós percebemos quantas razões nós temos para nos humilhar diante de Deus e para nos rebaixar. Nós precisamos sentar-nos diante do quadro do pecado que a Bíblia exibe diante de nós e considerarmos quão culpados nós somos, quão pecadores, criaturas corruptas, todos nós somos aos olhos de Deus, e quão terrível é o nosso pecado. Então nós devemos ser marcados pela humilhação e sermos considerados rebaixados diante de Deus por causa da vileza do nosso coração. Observe, irmãos, quão profundamente deveríamos ser gratos ao glorioso Evangelho da graça de Cristo, porque quando você entende quem você é e o que Deus fez na sua vida, você glorifica a Deus pelo que Deus fez. Você glorifica a Deus pela obra do Espírito Santo realizada em teu coração. Todo crente que viveu na saga ímpia sabe disso. Quando ele encontrou-se com Cristo, ele agora vive a sua vida de gratidão a Deus, por ele ter se revelado a ele por meio do glorioso Evangelho da graça de Deus. Então nós, com essa perspectiva, vendo a hediondez, a vileza do nosso pecado, de como somos propensos do erro, e vendo todo esse quadro da pecaminosidade do nosso pecado, a gente às vezes fica em desespero, lendo a Bíblia. Meu Deus, como meu coração é terrível, como que eu estou perdido. Mas os crentes não precisam temer, olhar para o pecado, estudando a sua natureza, a sua origem, o poder e a extensão e vileza, se ao menos contemplarmos ao mesmo tempo a toda poderosa salvação que há em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, para nós que entendemos e identificamos o pecado, e que quando colocado diante da lei de Deus, ficamos apavorados, vemos a nossa beleza, nos entristecemos por causa do pecado, porque às vezes queremos ser fiel a Deus, buscamos, e Deus o que é isso? Isso também é ser santo, é buscar a santificação. Mas quantas vezes, na maioria, nos decepcionamos com isso, estabelecemos um padrão de leitura anual da Bíblia, né? Esse ano eu vou ler ela toda. Quando chega em maio, a gente já fica, Senhor, já até esquece. Quantos de nós dizem, esse ano eu vou ter uma vida de oração? Quando chega em fevereiro, né, já dissipa aquele desejo do coração. Então nós precisamos entender o que ainda habita em nosso coração e a luta diária que temos contra nosso próprio pecado. Mas devemos ter a certeza de que em Cristo Jesus foi-nos providenciado todos os instrumentos que precisamos para vencer o pecado, para vencer o pecado do nosso coração. Essa graça que superabundou, que excedeu esse pecado que é tão terrível, tão devastador. Essa graça santificadora do Espírito Santo, que é dada por Deus a nós gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu quero terminar aqui com algumas aplicações para a gente encerrar esse primeiro capítulo, né? 4 pontos importantes, tendo em mente razões para que nós possamos dar glória a Deus por termos o glorioso Evangelho de Cristo e de Deus ter iluminado assim a nossa mente. Em primeiro lugar, a gente deve ter um ponto bíblico, uma vista ou um conceito bíblico do que é o pecado, e de saber quais os antídotos para que a gente possa entender, irmãos, o perigo e as consequências do que é
o pecado para o nosso coração. Não é porque nos tornamos cristãos e crentes que agora nós, vamos cruzar os braços, e não é bem isso. Uma perspectiva bíblica do pecado não nos deixa dessa forma. Você que entendeu o pecado e as suas consequências, não. É orate et labutate, como diz em latim. Leitura e oração. Leitura da palavra e a oração. Em segundo lugar, um ponto de vista bíblico sobre o pecado é o melhor antídoto para a teologia extravagante e liberal e permissiva. Quando nós entendemos o pecado, a gente percebe que na teologia liberal, permissiva, que pode tudo, que hoje temos até igrejas inclusivas, onde se inclui todo tipo de pessoa, que elas não precisam mudar a sua situação, permanecer nos seus pecados, sejam homossexuais, sejam lésbicas, e podem assim permanecer, é a tal da inclusão. Enquanto que na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. Então ter um conceito correto do pecado também faz com que nós entendamos essas falsas teologias que distorcem a palavra de Deus. Outro antídoto que nos dá, tendo uma perspectiva bíblica do pecado, é aquele tipo de cristianismo cerimonial, aquilo que só é religião, aquilo que só é algo monótono, que é feito somente como uma agenda que deve ser cumprida, como um ritual, quando que isso não é cristianismo. A gente percebe que essa mesma graça santificadora que é nos dada no Evangelho, ela faz com que nós servimos a Deus com gratidão de coração, com cântico em nossos lábios, com uma oração fervorosa, com entusiasmo, e ter uma perspectiva bíblica acerca do pecado também, do tocante ao cerimonialismo, ao formalismo, faz com que nós entendamos a graça soberana de Deus agindo em nosso coração, para que tenhamos um coração grato, um coração que teme a Deus e que sente entusiasmo em servi-lo e para o adorar. E por último, ele é o melhor antídoto para as teorias forçadas do perfeccionismo. O pecado faz com que caia por terra todo aquele entendimento perfeccionista, onde muitos crentes criam a sua caixinha e acham que é só segundo aquilo que ele pôs na cabeça dele. Não, se não for assim, então não vai dar certo. Não, tem que ser assim. Se não for naquele lugar ali, Deus não vai abençoar. Tem que ser. Se não usar essa roupa, essa gravata, se não fizer essa fachada rosa, as crianças não vão vir. Então, esse perfeccionismo ele cai por terra, porque todas as nossas intenções, tudo aquilo que às vezes nós queremos com boa vontade de fazer, às vezes é embanhado, embaraçada pelo pecado. Então, o perfeccionismo ele contraria a natureza do que o pecado de fato é. A gente entende que a vida é vivida pela graça de Deus, e a obediência a Deus nos é provida pela ação do Espírito Santo de Deus, onde não é uma obediência formalizada, que quer ser perfeccionista aos olhos dos outros, mas é uma obediência individualizada, onde sozinho também obedece a Deus, teme a Deus, que não tem visto a glória do homem, mas a glória de Deus somente. Então, quantos de nós teríamos grandes razões para louvarmos e bendizermos a Deus, por Deus ter nos mostrado quem verdadeiramente somos, e como em Cristo, essa nova vida que nos foi dada pela fé, gratuitamente, Deus entrega o seu Filho, por preço em nosso lugar, para que nós, por intermédio dele, obtivéssemos a vida eterna. Então não há maior motivo, não há melhor antídoto para vencer o pecado e o mal, sabendo que no Evangelho, aquele pecado que abundou, a graça contida em Cristo, ela superabundou, nos dando força, nos dando capacidade, nos habilitando para vencermos o pecado e mortificarmos a ele todos os dias. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com sua palavra e com sua graça, que nós possamos olhar para Cristo, tendo ele como o alvo da soberana vocação de Deus que ele nos propôs em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Alguém quer fazer algum comentário?
Antônio? Vamos orar agradecendo. Altíssimo Deus, nós te bendizemos, Senhor, pelo teu amor e pelo teu favor para conosco, Pai. Quando exposto, Senhor, a condição do nosso coração, nós vemos as nossas debilidades. Nós vemos quão carentes somos do Senhor e do auxílio do Senhor, Pai. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que é como uma espada, que corta, Senhor, o nosso coração, que penetra, Senhor, a nossa alma e que mostra, Senhor, como somos verdadeiramente. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é como um raio-x em nós, mostrando para nós quem somos. Ó Deus, eu te rogo, Senhor, por meio de Cristo Jesus, santifica o nosso coração, para que vivamos neste mundo mau, para que vivamos, Senhor, nossos dias nessa terra, para a tua glória, de modo que o Senhor seja glorificado por meio do nosso viver, Senhor, e por meio da nossa adoração. Abençoe nossa família, nossos filhos, que possamos, ó Pai, ser, ó Deus, dispenseiros da tua graça em nossa casa, em nosso lar, por onde passarmos. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Abençoe também o Eliseu.